Imaculada 94,5 FM, emissoras associadas e web rádios, passam a apresentar o programa Ó Pátria Amada, na condução Breno. Olá, bom dia. Bom dia, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um programa Pátria Amada. E nós vamos dar então continuidade aqui aos estudos que nós vimos fazendo já há algum tempo, sobre e discutindo aqui a questão da política e a visão católica, né, acerca da política, uma formação acerca de como a doutrina católica compreende a política. Como a gente sempre costuma, vamos consagrar este programa, né, mais um programa, ao Imaculado Coração de Maria, neste sábado, nessa manhã de sábado, que sempre os sábados são dedicados à Bem-aventurada Sempre Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dirige, santifica, conduz e governa neste dia nossos corações, nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, a fim de que, submissos à tua lei e agindo conforme teus preceitos, mereçamos por teu auxílio ser salvos e livres nesta vida e na eternidade. Ó Salvador do mundo, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vos rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações e as nossas inspirações e as acompanheis com a vossa ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos e orações, em vós comecem e sempre convosco acabem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, em prova de minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vós, sua boa Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa de propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, que sempre me rege, me guarde, me governe e ilumine sempre. Amém. Oração de São Tomás de Aquino para antes dos estudos. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas de minha inteligência um raio de vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente de vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, e faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Muito bem. A gente tem estudado aqui durante algum tempo já, né, essa questão acerca daquilo que é o entendimento da Igreja Católica sobre a política. Estudamos aqui alguns documentos, como a Rerum Novarum, do Papa Leão III, assim como também a Diuturno Illudi, do mesmo Papa. E agora, na sequência, a gente está fazendo um estudo acerca daquilo de um livro que se chama Concepção Católica da Política. Esse livro foi escrito por um padre argentino chamado Júlio Menvielli. Ele foi escrito na década de 30 e ele foi reeditado, né, pela editora Centro Anchieta. O nome se chama Concepção Católica da Política. Estamos agora nós estamos dentro do capítulo 1, na parte onde o autor está justamente discutindo e colocando sempre como um questionamento, né, apesar de que na introdução ele já diz qual é a conclusão, mas também, por óbvio, aquilo que é a introdução, e depois ele desdobra no primeiro capítulo aquilo que é o entendimento sobre a questão da política. Se a política ela é uma atividade livre, né, como a construção das coisas, né, se o ser humano ele é plenamente livre para fazer a política ou não, né, para organizar a sociedade, aquilo que ele chama de sociedade política, ou não.
se isso é uma questão, né, uma imposição de ordem natural, tal como a força gravitacional, assim como também as propriedades minerais, assim como também as propriedades físicas que tem com relação aos líquidos, aos sólidos, né? E então, ou se por fim, e é justamente onde ele começa a concluir, é o ponto onde nós estamos, ele questiona se não seria então, né, já que não, se não seria se a política não seria um aspecto da plena liberdade, né, uma vez que o homem tem sim que organizar a sociedade, porque isso é uma necessidade da, da, da nossa estrutura enquanto ser humano, né? Nós precisamos organizar a sociedade e essa organização passa por aquilo que é a sociedade política. Ou, então ela não seria plenamente livre, mas ao mesmo tempo ela não pode também ser considerada como plenamente obrigatório, né, no sentido de uma obrigação física, uma obrigação gravitacional, digamos assim, porque o homem pode não o fazê-lo, pode querer não o fazê-lo. Neste sentido, então, ele começa a encaminhar e direcionar para que a política, ou seja, a ação política, ela necessariamente ela se enquadra dentro daquilo que é um aspecto da moralidade. E da moralidade aqui não compreendam o campo moral como o jargão comum que se tem a dizer quando se fala sobre moralidade. Não, essa pessoa é moralista, ou vamos moralizar a política. Né? Esse é um termo que, inclusive, tecnicamente falando, ou acnasticamente falando, ele é impossível, porque a política necessariamente ela já se encontra dentro do campo da moralidade. Isso não quer dizer que o que se faz lá dentro necessariamente é bom, tá certo? E aí justamente vai se dizer daquilo que é moral ou daquilo que é imoral, ou daquilo que é amoral, ou seja, que está completamente fora da moralidade. Então, quando a gente, hoje em dia, inclusive, né, a gente tem muito esse conceito na cabeça. Você fala assim, não, isso é uma coisa, fulano é uma pessoa que de uma boa índole moral, ou fulano é imoral. Lembre-se que todas as nossas ações que estão dentro do campo da moral, elas podem ser boas ou elas podem ser más. E a gente tem por pressuposto que todas as nossas ações que são boas são ações morais e todas as ações que são más são ações imorais. E, de certo modo, isso está certo. Só que quando nós estamos aqui tratando a política dentro do campo da moralidade, São Tomás de Aquino vai compreender a moral como aqueles atos, né, como toda e qualquer ação que o ser humano ele pode ou não praticar, mas que, por sua vez, e por sua racionalidade, por ser um ser racional, ele o é obrigado a fazê-lo. Mas esta obrigação não é uma obrigação física, como é se alimentar, por exemplo, né? Feito essas considerações daquilo que nós já havíamos falado, então ele vai aprofundar agora e explicar por que a política ela se encontra dentro deste aspecto daquilo que é o campo da moral, né, ou o campo da ética, né, dentro de uma perspectiva daquilo que é a filosofia aristotélica e também a filosofia de São Tomás de Aquino, tomista. Muito bem. Ele então diz a seguinte coisa, né? Ele começa falando assim: o ser humano, ele é um ser racional. Todo ser humano, ele é dotado de razão. E por ele ser dotado de razão, então ele consegue fazer acepção das coisas e, sob certos aspectos, e sempre que existe essa acepção das coisas, ele consegue dizer se aquilo ali é bom ou se aquilo ali é mal. Mesmo uma pessoa que ela tenha nascido excluída da sociedade, digamos assim. Quando eu falo excluída, não vou colocar excluída, nasceu fora da sociedade, uma pessoa que é completamente nativa, né, que não nasceu dentro de uma estrutura e formação social. Existe dentro deste indivíduo certos parâmetros que se considera, onde você percebe que ele sabe aquilo que ele deve e aquilo que ele não deve fazer quando ele se relaciona com outro indivíduo, ou mesmo quando ele se relaciona com outras coisas. Animais, né? É óbvio que
este grau de moralidade, ele se refina a partir do tempo e ele se refina também a partir do momento que este indivíduo entra em contato com outros indivíduos. Quanto mais indivíduos essa pessoa entra em contato, inclusive é assim que as sociedades foram evoluindo suas concepções morais, eles vão desenvolvendo tipos de relação e esses tipos de relação têm que então ir se ajustando pouco a pouco. E isso necessariamente, e aí volto a dizer não, confirma, toda e qualquer sociedade, ela nasceu e se fundou a partir de uma concepção cosmológica, a partir de uma concepção de uma cosmovisão. E quando eu estou falando de uma concepção cosmológica, de uma cosmovisão, eu estou falando acerca de uma concepção religiosa. Não vai existir nenhuma sociedade, nenhum princípio de fundação civilizacional que não tenha por origem aquilo que é a concepção, né, cosmológica, eu vou dizer o que é isso daqui a pouco, que vem da sua religião. O que é uma visão cosmológica? A visão cosmológica, né, de cosmos, digamos assim, Breno, você está falando uma coisa muito louca, esse negócio de cosmos é coisa de outro mundo. Não, calma. Visão cósmica é como que você... E todo mundo tem, tá bom? Todo mundo tem. É basicamente como que você compreende a organização das coisas visíveis e invisíveis. De forma, assim, geral, abstrata e bem simplista. Ou seja, como que você compreende a hierarquia das coisas, como que você compreende o que é certo, o que é errado, quem tem poder, quem não tem poder. Você vê isso, inclusive, nos filmes. Os filmes, todo filme, toda novela tem uma visão cosmológica que ela está passando para você. Como é que os entes, os seres ali dentro, eles se organizam, quem é o mal, quem é o bem, como é que eles se relacionam. Isso faz parte de uma estrutura de uma cosmovisão, né? Neste sentido, então, quando as sociedades elas se fundam a partir de uma visão cosmológica, ou seja, a partir de uma concepção, você tem um mito fundante daquela sociedade, daquela civilização, digamos assim, o melhor termo é adequado, civilização. E a partir então deste mito fundante, você percebe a irradiação e a penetração na sociedade, na própria organicidade dela. Semana que vem, depois que nós findarmos esse estudo aqui, eu vou trazer uma reflexão que é justamente aquilo que, por exemplo, muitas das vezes, quando nós estamos no ensino médio, no ensino fundamental, é passado para nós uma visão, por exemplo, do Império Egípcio, onde né, e inclusive todo mundo que acha que a religião foi criada para fazer uma dominação, elas se baseiam justamente nessa ideia, né, que se passa, né, nessas aulas de histórias que nós temos no ensino fundamental e no ensino médio, de que o imperador, ele acreditava que era Deus, ele falava que era Deus, né, como se fosse uma encarnação divina, e por isso todas as pessoas ali o serviam, esse tipo de coisa, e aí você tinha ali também os sacerdotes, não sei o que lá, assim, pessoas que eram semideus, e por causa disso, então, a sociedade era dominada. Não, na verdade, assim, não é que eles falavam isso como se fosse um faz de conta. Isso não existia na antiguidade. Esse faz de conta, essa ideia de que eu vou inventar uma história para que as pessoas acreditem, isso não existia. Aquilo ali, de fato, era a concepção na mente deles. Ele, de fato, e toda a sociedade, não somente a sociedade egípcia do Egito Antigo, como o próprio imperador, eles de fato tinham essa concepção de que o imperador era a encarnação de um deus. Aquilo ali não era o que a gente chama de discurso autojustificador. O que é um discurso autojustificador? Um discurso autojustificador é quando você justifica o seu ato por meio de uma narrativa, por meio de uma desculpa, digamos assim, por meio de uma mentira. Vamos ser mais francos aqui. Então, eu vou fazer um faz de conta aqui de que eu sou o imperador e eu vou convencer algumas pessoas de que eu sou imperador, de que eu sou um deus, eu convencer algumas pessoas aqui. Não, isso não era assim que funcionava. Eles, de fato, tinham na mente deles que a estrutura da sociedade era concebida cosmologicamente a partir daquilo que era a sua religião. E isso só vai começar a se desmontar milênios depois, né? Com 2, 3 milênios, com justamente o confrontamento entre as civilizações.
Ora, era completamente inimaginável naquela época que você pudesse ter, por exemplo, um estudo de religiões comparadas. Eu vou comparar aqui a religião, né, egípcia, mesmo porque não se tinha esse termo religião como algo distinto, né? Hoje, justamente, olha só como que é interessante. Hoje nós podemos falar de religião quase como uma coisa, como uma caixinha, né? Justamente porque nós vivemos em uma sociedade tão diversa a ponto de que diversos indivíduos têm diversas religiões. Não é só uma, duas, três, são várias, né? Então a gente tem essa concepção. No Egito Antigo, não. Todo mundo ali acreditava na mesma coisa. Não tinha como acreditar, isso era uma imposição. Não, porque não tinha como você conceber outra coisa, porque você nasceu dentro daquilo, né? Sei lá, imagine alguém depois, você vai ter alguns pequenos confrontos, inclusive quando você pega ali a narrativa dos hebreus, que eles entram no Egito Antigo, e aí você tem ali tem um pequeno confronto, né, entre aquilo que é a concepção religiosa do faraó e o Deus Todo-Poderoso de Israel, que se impõe, né, ali e fala: eu sou o Criador de tudo, por meio das pragas do Egito. Então, você começa a perceber ali, mas é óbvio que não por isso surgiria ali um estudioso que ia fazer um estudo de religiões comparadas, né? Ali você não tem as ferramentas que nós temos hoje, né? Não é isso. Então, compreenda que naquela época você tinha tudo isso que estruturava uma sociedade. Então, toda a sociedade, é por isso que a gente está falando qual é o viés disso dentro da política. Quando você tem, então, a concepção de que a criação, tudo aquilo que foi as coisas criadas, vem a partir de Deus, a própria noção daquilo que é certo e daquilo que é errado, ou seja, a concepção moral do indivíduo, que é regida, por sua vez, por este ordenamento das coisas que o indivíduo tem acerca de tudo aquilo que o cerca. E este ordenamento se chama cosmovisão, ou seja, nós estamos hoje imersos majoritariamente, estou dizendo majoritariamente, em uma cosmovisão cristã. E quando eu falo cosmovisão cristã, eu estou justamente dizendo aqui, incluindo neste momento, aquilo que é a cosmovisão que os nossos irmãos protestantes, nossos irmãos separados também têm, né? Porque eles também se incluem dentro dessa mesma cosmovisão de ordenamento das coisas, né? Não tem a perfeição daquilo que é a visão da Igreja Católica, né? Em especial, por exemplo, como é que se dá a cosmovisão. E quando se fala de cosmovisão, para onde vai a alma? Isso também faz parte da cosmovisão. A cosmovisão católica diz que a alma após a morte, ela vai para o céu ou para o inferno. E se ela for para o céu, ela pode ir direto para o céu ou ela antes pode passar por um purgatório, né? Essa concepção acerca do purgatório não está compreendida dentro da concepção dos irmãos protestantes, dos irmãos separados. Assim como também a concepção da cosmovisão da intercessão dos santos. E aí, quando você pega aqui, por exemplo, a cosmovisão dos muçulmanos, já é outra coisa. A cosmovisão do hindu é outra coisa. E eu não estou aqui dizendo que todas as cosmovisões são equivalentes. Tanto é que eu friso e reforço a perfeição daquilo que é a cosmovisão da Igreja Católica na plenitude da revelação divina, né, à própria Igreja, né, em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso para mostrar que, dentro dessa perfeição que nós somos chamados, que é dotado o ser humano, ou seja, quando o ser humano ele é dotado dessa racionalidade, essa racionalidade faz com que o ser humano perceba a organicidade das coisas, né, que a gente está chamando aqui de cosmovisão de forma simplista. Quando, então, ele organiza isso na sua mente, ou seja, como que as coisas se estruturam, isso necessariamente transcende também para a própria sociedade, ou transmuta para a sociedade, que por sua vez já tem essa aplicação, e é justamente por isso que ele, de certo modo, internaliza a cosmovisão a partir das coisas que já existem. É por isso que é muito importante, por exemplo, quando você, nas catedrais antigas, que você entrava nas catedrais e você tinha ali uma diversidade de imagens, ilustrações, cravadas em pedras, na própria estrutura da catedral.
Porque as catedrais, ela fala com você, ela te catequiza, ela é um símbolo vivo. E quando você entra dentro, tanto por fora quanto por dentro, quando você entra dentro dela, né, e ali é justamente o seio da igreja, a nave central da igreja, né, onde fica ali você adentro. Quando você adentra dentro dela, você está sendo impactado por todos aqueles símbolos, e aqueles símbolos que estão dentro da catedral, dentro da igreja, ordenam a sua mente. É por isso que hoje, inclusive, é muito ruim quando você entra dentro de igrejas que mais parecem grandes galpões. A gente compreende, é óbvio que existem certas necessidades que é preciso fazer que tenha uma receptividade da comunidade. Mas o zelo também por se manter e por se estruturar essas coisas é de fundamental importância. Imagens muito bonitas, né? Ter imagens bonitas, imagens que de fato expressem a beleza e a leveza daquilo que são os corpos celestes, naquilo que tange a Virgem Santíssima, São José, os santos anjos, né? E a expressão de todos os símbolos, o lírio, não é à toa, ter um lírio a imagem de um lírio, a imagem de um cervo, a imagem, né, de uma coroa de espinhos, todos esses símbolos, eles ordenam a sua cosmovisão. Quando você sai da catedral, essa cosmovisão passa então a ser executada por você de alguma forma. Deste modo, então, quando você, dotado dessa razão, o ser humano, então, ele também é dotado de uma liberdade. E por ser dotado de liberdade, né, ou seja, para que o ser humano seja perfeito, ele precisa ser livre, ele precisa ser plenamente livre. Vou repetir. O ser humano, para ser perfeito, precisa ser plenamente livre. Mas a liberdade, para ser perfeita, deve obedecer, por sua vez, à perfeição ou à plenitude da racionalidade da qual o homem é dotado, da qual o ser humano é dotado. Ou seja, você não pode fazer tudo aquilo que está pela cabeça. Inclusive, ele fala assim, ó. Assim fala o padre. O homem deve aspirar, né? Eu falava assim, ó, a perfeição é a plenitude racional, isto é, a operação daquelas ações que são proporcionais à razão. O homem deve aspirar à sua perfeição. Não nasce com ela, mas pode possuí-la. Ou seja, o ser humano, ele, para ser perfeito no que tange a sua concepção, ele já é perfeito na sua criação, mas ele tem que atingir a sua perfeição enquanto execução, digamos assim. Então, um ser humano, por exemplo, que não é dotado de sua liberdade, ele não é um ser humano que está no exercício de sua perfeição. Ele não pode exercer a sua perfeição. O homem deve aspirar à sua perfeição. Não nasce com ela, mas pode possuí-la. Sua inteligência e sua vontade têm capacidades, de certo modo, infinitas, como o ser com S maiúsculo, como o ser que é o seu objeto adequado. Mas, com respeito a este ser com S maiúsculo, encontra-se em estado de pura possibilidade. E quando eu falo aqui estado de pura possibilidade, é dentro daquilo que nós falávamos semana retrasada, onde o ser humano, ele é um ser que ele está em potência, né? Ato e potência. Eu expliquei aqui a diferença entre aquilo que é o ser em ato e aquilo que é o ser em potência. O ato é quando você se torna, ou quando você se torna aquilo que você está almejando para se transformar. Quando determinado, por exemplo, você quer... a árvore, ela tem a potência para ser um pedaço de lápis. Para ser um lápis, aliás. Mas ela não é o lápis. Quando você transforma a árvore em lápis, ela em ato é o lápis. Mas esse lápis, por sua vez, tem a potência de se desgastar e se transformar em uma série, pelo menos a madeira, né? Em uma série de coisas de madeira, agora eu esqueci o nome, enfim, de pó de madeira, que você vai descascando o lápis, né? E ele vai se transformando naquilo, que por sua vez tem até a potência de se transformar em carvão se você tacar fogo. Ou tem a potência de se transformar em adubo se você colocar para ele se degradar na natureza em forma de compostagem. Então, aqui ele está, ó. Mas com respeito a esse ser com S maiúsculo, porque é o ser em potência que você pode se tornar. É a potência daquilo que você pode ser, da plenitude de sua potencialidade.
E como diz nosso Senhor Jesus Cristo, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Com respeito a este ser, que você deve imaginar que ser é esse que você pode se tornar, encontra-se em estado de pura possibilidade, como tábula rasa, na qual nada se escreveu. Deve alcançá-la com seus atos, ou seja, alcançar a possibilidade, a plenitude do seu ser, você deve alcançá-lo por meio dos seus atos. São os seus atos que transformam você naquilo que é a plenitude de sua potencialidade. E essa plenitude de sua potencialidade, em todos os sentidos, saúde, amizade, dinheiro, profissional ou empresarial, família, filhos, vocação, vida espiritual de intimidade e oração com Deus, a plenitude de todos dessas linhas, né, que compõem o seu indivíduo, se é que o indivíduo poderia ser, né, plenamente, assim, de forma simplista, fragmentado nisso, mas a gente faz isso de forma a facilitar a organização de nossa própria vida. A plenitude disso é uma potência que depende dos seus atos, da execução dos seus atos, e somente de você e de mais ninguém. Deve alcançá-la com os seus atos, tendendo ao ser que está fora dele, com os seus atos livres. Mas, aqui é o interessante, que é o que eu estava falando antes, mas não basta que sejam atos livres para que lhes aperfeiçoem. Ou seja, você não pode fazer, não é todo ato que você faz livremente, porque comer não é um ato livre. Compreende isso? Você pode comer o que você quiser, mas você necessariamente vai ter que comer alguma coisa para poder viver, né? Então, mas não basta que sejam atos livres para que lhes aperfeiçoem. Devem ser atos bons livremente exercidos. Ou seja, um ato bom, ele só é um ato ele só é um ato perfeito, né, quando ele é exercido na plenitude de sua racionalidade. O que é a plenitude da racionalidade? É um ato que ele é bom, né, e ele é livremente exercido. Se, por exemplo, alguém te obriga a fazer jejum, se alguém te obriga a fazer esmola, se alguém te obriga a fazer orações, esses atos eles não são plenamente perfeitos. Eles não alcançaram a plenitude de sua perfeição. Porque para que eles sejam perfeitamente bons, sejam atos bons, eles também têm que ser feitos livremente. Isso não quer dizer que pai e mãe não têm que educar os seus filhos e dizer a seguinte coisa: agora todo mundo vai rezar e todo mundo vai rezar. Porque é justamente por meio deste exercício, por essa disciplina, né, que os pais, nestes momentos, mesmo que os filhos não queiram, eles têm que fazer por obediência. Aí já vem um outro ato perfeito moral. Os filhos podem desobedecer os pais. Mas essa obediência, que era um exemplo que eu já havia falado anteriormente, inclusive, está dentro do campo da moralidade. Ou seja, a obediência, assim como a política, ela está dentro do campo da moral. Ela pode ou não acontecer. Assim como a política pode ou não acontecer. E mesmo que aconteça, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Assim como a obediência também, ela pode ou não pode acontecer. E se acontecer, ela pode ou não pode ser boa, né? A possibilidade de agir mal não é própria da perfeição de sua liberdade. Ou seja, se nós agirmos mal, isso não é próprio da perfeição. Daí que seja um absurdo anti-humano fundar a perfeição do homem na ilimitação de sua liberdade, como se tivesse dotado de puro automatismo. Ou seja, por isso que ele está falando acerca daquilo que que a perfeição do homem, em especial que ele está falando acerca da política, de que olhando a política dessa forma, você não pode olhar ela como se ela fosse um automatismo, porque ela necessariamente passa por essa pura liberdade. O homem está sujeito a uma lei anterior. E aí ele fala que lei é essa lei anterior, que é aquilo que eu estava falando de início, que já está, né, ele chama de lei eterna, né, ele fala, pois existe uma lei eterna na inteligência do Criador que ordena os princípios do ser e da ação que devem se ajustar todos os seres criados. Essa lei eterna, enquanto está gravada na própria essência das coisas, conhece-se o nome de lei natural. Então, por exemplo, mesmo que você pega lá um indivíduo que, quando ele está falando dessa lei natural, que nasceu lá fora
do âmbito civilizacional, ele sabe pegar uma pedra, por exemplo, e fazer com que uma pedra corte. E ele sabe que aquilo que corta é feito para cortar. Que é justamente aquilo que ele chama na introdução acerca da metafísica, que é o princípio, né, os princípios da sabedoria das coisas. Vou pegar aqui, ó. Nos referimos à metafísica simplesmente à sabedoria que considera o princípio do ser, ou seja, os princípios do ser. Qual é o princípio disso aqui? O princípio disso aqui é cortar, eu preciso disso para cortar. Para fazer flash, para fazer aquilo, né? A lei natural, participação da lei eterna, não é, portanto, algo exterior às coisas imposto por fora. É sua própria constituição interna ajustada a um modo específico de agir, como, por exemplo, aquela pedra afiada que foi feita para cortar. É necessário, é recebida como é recebido o ser pelo próprio ato criador. Neste sentido, é imanente porque se encontra identificado com a natureza. Entre os seres criados, há alguns que, privados de sua inteligência e liberdade, estão fisicamente necessitados em sua operação, de modo que não podem querer agir de outro modo, senão como lhes exige a sua natureza. E aí ele fala, São Tomás de Aquino pode-se dividir estes seres em 3 grandes hierarquias, que compreendem os corpos brutos, as plantas e os animais, os corpos brutos, as plantas e os animais. São essas 3 hierarquias que São Tomás de Aquino divide os seres. A lei natural comporta neles uma necessidade física que não podem violar. Ou seja, a lei natural, não tem como nós violarmos a lei natural. Para nós violarmos, é impossível entender, compreendo. A lei natural não pode ser violada, porque ela se trata daquilo que são as leis que nos obrigam de fato às coisas, assim como a pedra que cai da força gravitacional. Já o homem dotado de inteligência e, consequentemente, de liberdade, tem por sua natureza, ou seja, quando a pessoa não é dotada de inteligência, necessariamente pessoa ser animal. Ela não tem planta, como é que fala aqui? Os animais, plantas e corpos brutos que não são dotados de inteligência, por sua vez, também não tem liberdade. Ele coloca aqui justamente a concepção da liberdade como uma necessidade daquilo que é inteligência. Tem em sua natureza específica sujeita também a um modo normal ou natural de agir, isto é, exigido por sua natureza. Ou seja, a própria questão da inteligência já nos traz outras exigências que não apenas a lei natural. E que, por sua vez, pela natureza da inteligência, somos obrigados a ela. Assim, sua natureza de homem exige que ame seus progenitores, que não machuque ninguém, que pense retamente, sem se desviar da verdade. Isso que sua natureza existe é nele a lei natural, a mesma que, enquanto se encontra na inteligência ordenada por Deus, chama-se de lei eterna. Esta lei não o subjuga fisicamente. Compreendamos isso. Esta lei não subjuga fisicamente, como acontece com os demais seres anteriores. Ainda que exija um determinado modo de agir. A moral, ela trata-se do modo de agir. Ele pode querer agir de outro modo, pode contrariá-la e violá-la, mas isso não quer dizer que o fato de você violar esta especificidade da lei natural aplicada aos seres que têm inteligência, ou seja, o ser humano, né? E esta especificidade da lei natural dos seres que são dotados de inteligência se chama moral, né? Que você pode ou não pode fazer, mas isso não quer dizer que você não deixou de violar esta lei. Mas ela não pode ser, como ele falou aqui, ela não pode ser revogada. Ela não é revogada. Comporta uma só necessidade moral que não deve, mas que pode ser violada. Se o homem, em seu agir, ajusta-se à lei natural, age virtuosamente. Se não se ajusta, age viciosamente. E aí ele cita aqui São Tomás de Aquino, dizendo: a lei natural de São Tomás pertence tudo aquilo que está inclinado o homem por sua natureza. Ora, cada qual está inclinado à operação que lhes é conveniente, segundo sua forma, como o fogo à operação de aquecer. Sendo a alma racional, essa palavra racional aqui, ela tem que ser frisada, porque ela já foi mencionada outras vezes e vai ser mencionada outras, porque ela é uma característica específica.
Ou seja, a plenitude, ela exige a racionalidade, e a plenitude da a perfeição da racionalidade. A forma, sendo a alma racional, a forma própria do homem, ou seja, é próprio do homem a racionalidade. Há em cada homem a inclinação natural a agir segundo a sua razão, e isto é virtuoso. Então, quando você age fora daquilo que é a delimitação de suas razões, a proporção das operações de sua razão, você necessariamente estará agindo fora daquilo que é a moralidade, portanto, agindo de forma viciosamente. Agir segundo a razão pode considerar-se, no homem, como uma lei imposta pela natureza. Mas quando ele está falando de imposta pela natureza aqui, ele não está falando da mesma imposição natural que ele fala acerca dos outros seres. Ou seja, da mesma imposição que se fala acerca daquilo que é a organização das formigas ou a organização das abelhas, por exemplo. E no homem, a razão é como uma luz pela qual discerne o que é bom e o que é mal. Essa luz, como impressão do homem, da luz divina, que marcou seus limites para cada coisa. Por essa lei natural, que está gravada na razão de todo homem, por essa lei natural, está gravada na razão de todo homem a ordem da moralidade, ou seja, o que é bom e o que é mal. Em ordem, pois, aos preceitos universalíssimos, a lei universal não pode de maneira alguma ser abolida do coração humano, no terreno puramente cognoscivo. Pode ser no terreno da prática, ou seja, no campo daquilo que é a mente do ser humano, não tem como você abolir as leis, os preceitos universalistas da lei natural, que no caso aqui nós estamos falando da moral. Mas você tem como fazer isso no campo da prática. E com respeito a algo particular. Enquanto que as paixões ou a concupiscência desordenada são um impedimento para a aplicação da lei dos princípios a tais ações em particular. Aqui ele fala então o seguinte: este artigo tem capital importância para nossos estudos, não só porque indica o ponto preciso de união entre sociedade política e sociedade natural, que é justamente esse que nós citamos aqui anteriormente. Ele fala assim, olha, em ordem, os preceitos secundários da lei natural pode chegar a desaparecer do coração do homem por causa das más persuasões. Do mesmo modo que, no campo teórico, pode-se dar erros com respeito às próprias conclusões necessárias, ou a depravação dos costumes e a perversão. Depravação dos costumes e perversão dos hábitos ou disposições naturais impulsivas para o bem, como demonstra o fato de que, para certos povos, o roubo não era uma injustiça, e os pecados contra a natureza, disso dá testemunho o apóstolo, considerando atos como lícitos. Isso aqui também está na Suma Teológica. Então, este artigo anterior, ele fala justamente que quando você está falando acerca do ordenamento da sociedade, e todo o ordenamento da sociedade, quando você fala, você está levando em consideração aquilo que é o ordenamento político, e este ordenamento político passa por aquilo que é o ordenamento do arcabouço legal, do edifício legal e jurídico, que estruturam tudo isso. E quando você fala deste edifício, você necessariamente está falando daquilo que são os preceitos de conduta dos indivíduos, das regras de conduta, dos hábitos que estão balizando ali o comportamento dos indivíduos da sociedade. Por isso que ele fala que indica o ponto preciso de união entre sociedade política e lei natural. Então, recapitulando um pouquinho, aqui a gente começou falando acerca daquilo que era, né, a sociedade como um aspecto da moralidade, a sociedade política como um aspecto no campo da moral. Partimos ali para considerar, então, que quando você olha a moralidade está dentro do campo daquilo que é o certo e o errado. Percebemos que o certo e o errado está no coração do homem como uma lei natural, como parte da lei natural específica que rege o ser humano devido à sua inteligência e à sua racionalidade. Percebemos também que a racionalidade, ela dá ao ser humano tendo em vista a sua liberdade, porque sem a racionalidade, sem a inteligência, o ser humano não pode ser livre.
mas uma vez sendo livres por meio dessa inteligência, por meio dessa racionalidade, ele então é capaz de julgar se seus atos são convenientes, se não são convenientes, se os seus atos são bons, se os seus atos são ruins. E por meio deste julgamento, né, através de sua racionalidade, ele pode então construir os hábitos daquilo que modelam a sociedade. Chegamos então naquilo que é o ponto da política, ou seja, a interseção, né, ali onde você está entre os aspectos da moral individual, das morais, da moral do indivíduo, né, e o aspecto que tange aquilo que é a organização da sociedade, como ele inclusive colocou aqui, dizendo, para certos povos, o roubo não era uma injustiça. São Tomás de Aquino falando. Não estou aqui defendendo o roubo, tá? Só estou aqui explicando como que na visão de São Tomás de Aquino ele está dizendo aqui que em certas sociedades isso não era uma violação da natureza. Indica o ponto preciso de união entre a sociedade política e a lei natural, senão porque comparar compara e relaciona este ponto com outros direitos naturais do homem. Disse assim, isso aqui também é São Tomás de Aquino. Como o ser em toda a ordem das coisas é o primeiro que cai sob a ação perceptiva da razão especulativa, assim o bem é o primeiro que apreende a razão prática ordenada à ação. Como todo agente age por um fim, e o fim tem natureza de bem, o primeiro princípio da ordem prática deverá ser aquele que se funda imediatamente à noção de bem. Bem é o que todo ser apetece, ou seja, bem é o que todos nós desejamos. Todo ser, na verdade não é só o ser humano, todo ser deseja. Eis aqui, pois, formulado o primeiro preceito da lei. Se deve fazer o bem e evitar o mal. Parece óbvio, né? Mas essa reflexão filosófica aqui, a gente está pensando aqui, o que é o bem e o que é o mal? Né? Então, deve-se fazer o bem, e aí a gente, para se aprofundar muito mais, se deve fazer o bem e evitar o mal. Sobre este primeiro preceito se fundam todos os demais preceitos da lei natural, de tal modo que todo o resto que deva ser feito ou evitado terá caráter e natureza de preceito natural. Ou seja, todo o resto que deve ser feito, que deve ser evitado, terá caráter de natureza e preceito natural para este ser humano, para este indivíduo que tem racionalidade e é capaz de fazer isso. Enquanto a razão prática o julga naturalmente como um bem humano. Mas como outra parte, o bem tem razão e fim. Como por outra parte, o bem tem razão e fim. E o mal, razão do contrário, a inteligência perceberá como bem, e portanto como necessariamente praticável, tudo aquilo para o qual sente o homem uma inclinação natural de se fazer. E como um tal, que a todo custo deve-se evitar todo aquilo que se encontra contra, que se opõe a este bem, ou seja, contra esta inclinação natural que o homem percebe se fazer. A ordem, portanto, dos preceitos da lei natural estará em tudo paralela à ordem das inclinações naturais, essas inclinações que o ser humano tem e que ele percebe justamente na sabedoria, no princípio da sabedoria das coisas, do ser, né? Que são os princípios metafísicos. Vejamos esta ordem. Há primeiramente no homem uma inclinação para o bem, que é de sua natureza, e uma inclinação comum a todos os seres, pois todos apetecem por sua conservação, pela sua própria conservação. Esse texto aqui de São Tomás ele é importante porque justamente ele mostra mais aprofundada ainda essa interseção daquilo que aquilo que é a organização da sociedade política, ou seja, primeiramente o homem ele busca aquilo que é próprio da sua conservação, ou seja, toda a natureza da humanidade, do ser humano, é buscar conservar-se, né, proteger a sua vida, etc. Segundo as exigências de sua própria natureza, ou seja, eu tenho que me proteger, então eu preciso sobreviver, eu preciso me conservar. Correspondente a esta inclinação, é preciso integrar a lei natural com todos aqueles preceitos que se referem à conservação da vida do homem, ou que vêm a impedir os males contrários a essa vida, ou seja, a preservação da vida, e a gente vai, então,
buscar a conservação da vida humana e buscar evitar todos os males contrários a essa vida. Existe uma segunda inclinação, filha desta mesma forma, da natureza humana, mas do ponto de vista que se comunica com os demais animais, e um bem mais particular, mais concreto. Conforme esta inclinação, pertencerão à lei natural todas aquelas prescrições que versem sobre a natureza, sobre o que a natureza ensina aos animais, a procriação ou a perpetuação da espécie, a formação e criação dos filhos e outras desta índole. Então, esta é a segunda, ou seja, primeiro, o ser humano ele busca conservar-se, né? Conservar a si. Segundo, ele busca conservar-se enquanto espécie, fazendo com que você tenha aquilo que é a procriação, criação e proteção dos filhos. Finalmente, encontra-se no homem uma terceira inclinação, e essa inclinação, ou seja, as duas primeiras inclinações são próprias da natureza dos animais. Mas a terceira inclinação, que São Tomás de Aquino aqui revela, é própria e específica do ser humano. Fruto de sua natureza particular, racional e específica, há um bem mais peculiar e concreto, o conhecimento das verdades divinas e a convivência social. Equivalente a esta ordem, as inclinações naturais serão preceitos de lei natural aqueles que proscrevem a ignorância e recriminam as injustiças sociais, rompem a paz cidadã, etc. Vou repetir. Equivalente a esta ordem de inclinações naturais serão preceitos da lei natural aqueles que proscrevem a ignorância e recriminam as injustiças sociais, rompem a paz cidadã. Ou seja, isso aqui está dentro do arcabouço daquilo que é específico desta terceira inclinação da natureza humana, que é o conhecimento das verdades divinas e a convivência social. A primeira inclinação, então, é a conservação de si próprio. A segunda inclinação é a conservação da espécie, ou seja, a procriação e a criação dos filhos. E a terceira inclinação é o conhecimento das verdades divinas e a convivência social. A sociedade política está exigida pela própria natureza do homem, ou seja, é de lei natural, mas da lei natural específica do homem, que é essa lei específica, como eu falei anteriormente, a parte da moralidade. A sociedade política está postulada pelas próprias raízes da vida do homem, porque sem ela não pode alcançar sua perfeição própria na tríplice ordem material, intelectual e moral. Vou repetir. Isso está em De Regnum, São Tomás de Aquino. A sociedade política está postulada pelas próprias raízes da vida do homem, porque sem ela não pode alcançar sua perfeição própria na tríplice ordem, na ordem material, na ordem intelectual e na ordem moral. A sociedade política ela é necessária para o ser humano para que ele encontre, então, essa perfeição, para que ele dê suporte a essa perfeição. A perfeição da vida material, ou seja, naquilo que é a estrutura e construção da casa, dos bens, etc., da sustento, da alimentação, né, a logística que, inclusive, as próprias cidades se mantêm para poder, se organizam para poder estruturar esse tipo de coisa. Intelectual, enquanto formação, estudo, etc., não teria como, por exemplo, você fazer uma biblioteca para cada indivíduo ter a sua própria biblioteca universal, digamos assim. Você percebe que o ser humano tem certos pontos de coletividade, muitos pontos de coletividade e pontos de individualidade. E também a intelectual, também os próprios estudos, por exemplo. Então, quando se trata daquilo que é a organização da sociedade política, necessariamente está se falando também aqui daquilo que é a infraestrutura, por exemplo, educacional. E moral, né? Porque o indivíduo também, através da organização social, atinge aquilo que é a perfeição da sua moralidade. Não que isso é um dos elementos necessários para a perfeição da moralidade do indivíduo. Né? Um dos. São Tomás de Aquino, então, diz... Deixa eu ver se esse trecho... Não, esse trecho é um pouco longo, eu não vou, então, prosseguir. Porque senão não daria tempo aqui. Ok. Então, amados irmãos, né, a gente está aqui no capítulo... Na metade já do capítulo 1
né, desse livro que se chama Concepção Católica da Política. Eu espero que vocês estejam gostando, né? Eu preciso, às vezes, receber algum tipo de feedback. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, dizer se o programa foi bom, se o programa foi ruim, se o programa precisa melhorar, se está muito complexo, se está muito fraco, entre em contato comigo. Tem o meu telefone, 981579230, 981579230. Podem entrar em contato comigo. Tem também as minhas redes sociais, Breno, Instagram é breno.paradelo. Você pode também entrar em contato comigo por lá, assim como também o Facebook ou o Twitter, é a mesma rede social, ok? Queria agradecer a participação de todos, dizer que semana que vem nós estamos aqui para dar continuidade a este estudo deste livro. Espero que vocês estejam gostando e uma ótima semana para todos. Muito obrigado e até semana que vem.